Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que infelizmente ontem no julgamento teve a punição inesperada por muitos, né? Que não havia no primeiro julgamento, apenas tinha perdido 5 mandos de campo e a multa de 30 mil reais. Porém, o promotor recorreu do caso e ontem teve o novo julgamento. E aí sim, perda de 9 pontos, perda de mando de campos por 6 jogos e ainda mais a multa de 30 mil reais. Com isso, o Esportivo está rebaixado para a segunda divisão. Perde os 9 pontos, o Passo Fundo ultrapassa o Esportivo, então, portanto, o Passo Fundo se mantém na elite do futebol gaúcho e o Esportivo está rebaixado para o ano de 2015. Claro que cabe recurso para isso no STJD, lá no Rio de Janeiro. Acredito que a diretoria vá recorrer dessa decisão, mas, infelizmente, no momento, o Esportivo está na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Agora, né, queremos que apareça o culpado, que a diretoria, né, todos os envolvidos aí no caso, que quem acaba pagando por isso é quem gosta do clube, a imprensa que trabalha, que vive o dia a dia, os torcedores, e por uma pessoa que colocou as bananas no carro do Márcio Chagas, todo mundo está pagando, e o Esportivo mais ainda perde cota de TV, perde, né, todo o imbróglio, todo o ilustre de jogar a primeira divisão, e tem aí árduos jogos na segunda divisão para tentar voltar no ano de 2015 já para a elite do futebol gaúcho. Falando em Campeonato Gaúcho, esse final de semana tem a final do campeonato, né, o Grenal, que acontecerá no Estádio do Centenário, em Caxias do Sul, e também hoje tem partida do Sub-17. Mas na sequência vamos falar desse campeonato com o Cristiano Fronza, treinador da equipe. Quero destacar que também a Copa Amizade. Este final de semana aí começa a tão esperada Copa Amizade, depois de ser adiada desde 8 de março, no dia 12 de abril, inicia essa competição. Antes de falar de alguns jogos, vamos conferir a tabela dos jogos deste final de semana. No campo do Municipal, só Canelas contra Real Madruga, Atlético contra Fronteira. No 8 da Graciema, Hakuna Matata contra o Copeiros, 8 contra o Atecubanos. Na Paulina, União contra Missioneiros e São Cristóvão contra Xerifes. No São Pedro, Sem Freio contra o Capivara e Tandera contra o Vila Rica. E na Leopoldina, encerrando a rodada, Avacalhados contra o UTI e Cruzeirinho contra o Bola nas Costas. Os jogos iniciam às 14 horas do primeiro jogo e o segundo às 16 horas da Copa Amizade. Quero destacar 2 jogos, um Sem Freio contra a equipe do Capivara. O Capivara que é bicampeão invicto dessa competição, então o Sem Freio já tenta derrubar a invencibilidade, e também Xerifes contra o São Cristóvão. Um clássico aí, 2 times tradicionais da Várzea. Então quem quiser acompanhar, tem grandes jogos, né? 10 jogos ao total na primeira rodada, mas esses 2 jogos aí, quem quiser, quem tiver oportunidade, pode acompanhar. Libertadores do Nordeste. Neste final de semana, nossa vizinha, Rosário de Pinto Bandeira, jogará, né, contra o Planalto em casa. Todo mundo sabe que teve troca de comando. Erceli Goim assumiu a equipe, nem Gauchinho, nem o João conseguiram aí administrar o grupo. Erceli foi chamado e tomara que já neste final de semana consiga os 3 pontos aí contra a equipe do Planalto. O Farrapos também joga amanhã à tarde em Porto Alegre contra o San Diego, buscando uma vitória. E se conseguir essa vitória, já conquista a vaga na final com uma rodada de antecedência e ainda mantém a invencibilidade e a liderança da competição. Acredito totalmente na vitória do Farrapos e aí já conquistando a vaga na grande final, buscando o pentacampeonato neste ano, a equipe do Farrapos. O BGF, neste final de semana, sábado à noite, às 20 horas no ginásio municipal, jogo importantíssimo contra o Teotônio. O BGF necessita dessa torcida, desse empenho, dessa empurro, incentivo da torcida, porque não está fácil a situação, os resultados não estão vindo. 8ª rodada, torcendo aí que o BGF consiga fazer aí um grande jogo e quem sabe vitória contra a equipe do Teotônio. Ontem à noite teve Atlântico 3, Lajeado 2, então o Atlântico aí também vai se distanciando e o BGF precisa dos 3 pontos para não deixar escapar, para não deixar fugir, né, e conseguir a sua classificação já no primeiro semestre. A TV Cidade vai estar sorteando 10 ingressos. Quem quiser, manda e-mail aqui no nosso programa, no final vou estar distribuindo para quem mandar e-mail para o nosso programa. Também quero passar aqui a tabela completa do BGF, né, da rodada do final de semana, e na sequência teremos a presença do Cristiano Fronza, treinador da equipe juvenil do Clube Esportivo. BGF contra Teotônio, Sananduva contra Atlântico, América contra São Luís Gonzaga, Cachoeira Futsal e a Soeva, a Sáfia e a Fusca, e Lajeado e a CBF. Depois da tabela, né, lembrando, o BGF
e Teotônio no sábado à noite aqui em Bento Gonçalves. Amanhã à noite, então, todo mundo está convidado a se fazer presente no ginásio municipal. E agora, conosco o Cristiano Fronza, para nós falar aí do Sub-17, né, que estreou no último sábado aqui em Bento Gonçalves pelo gauchão da sua categoria. Mas, Cristiano, primeiramente, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde aos ouvintes da TV Cidade. Prazer estar participando do programa, ter o convite. E estamos à disposição de vocês, né? Questionamentos sobre o trabalho do juvenil. A nossa estreia aqui não foi a esperada, mas enfim, próximo jogo hoje à tarde a gente já procura acertar isso daí. Cristiano, vamos falar, né, dessa estreia, né? Era contra a equipe do Pelotas, né? Mas foi contra o Ivoti, porque o Pelotas desistiu. E uma derrota aqui em Bento Gonçalves, 5-2. Já antes de tu querer falar, estava presente, né? O resultado não condiz com a partida, né? Acho que até em alguns momentos o Esportivo foi bem, mas a estreia tu não sabe como é que é, né? E não foi feliz na estreia com principalmente o nosso primeiro tempo, né? No segundo tempo a gente conseguiu equilibrar a partida através das modificações e depois do intervalo acertando a equipe nos pontos que precisávamos acertar. Mas pesaram algumas coisas que não estavam no nosso controle, que foi a perca dos 2 goleiros titulares da equipe, né? E acabou jogando o Jefferson, que era o nosso terceiro goleiro, e não estava nem inscrito para o jogo, mas que a gente conversou com ele pós-jogo, a avaliação que a gente fez dele foi positiva da atuação dele, mas enfim, são questões que numa estreia, elas acabam pesando, né, a favor do aspecto psicológico nosso, ficar um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Alguns atletas sentiram a estreia, alguns estreavam em competições, não participaram conosco ano passado do Campeonato Gaúcho. E no primeiro tempo tivemos abaixo, né? O adversário foi feliz, o adversário foi mais forte que nós no primeiro tempo, conseguiu a intensidade que nós gostaríamos que nós tivesse tido a partir do primeiro tempo, e simplesmente decretaram o placar do jogo com 20 minutos de partida. Né? Cristiano, é bem nisso que eu quero tocar, né? Nessa relação de atletas estreando com 17 anos, sendo a sua primeira competição. Isso, claro, né, que não é culpa tua, nem culpa de ninguém, é culpa do esportivo, do clube esportivo. Não tem uma categoria sub-13, sub-15, para o jogador já jogando no sub-13, sub-15, quando chegar no sub-17, já está acostumado a esse tipo de competição. Os outros, do outro lado, a outra equipe já estava acostumada, né? E esse foi um ponto característico, notório lá para todos que estão assistindo. Infelizmente a estrutura ainda não nos permite, né, com que tenhamos as nossas categorias menores ativas. E acaba fazendo diferença, sim. A gente chama isso no atleta de lastro de jogo, né? Experiência se usa mais como profissional. Com o atleta mais lastro, ter mais rodagem dentro das categorias, ter estreado em campeonatos estaduais e no tempo que a gente teve as categorias menores, nunca participamos de competições estaduais. Participamos de competições a nível regional, que não nos dão suporte para uma competição a nível estadual. E acaba sentindo, sim, e a gente vê que vem se tornando comum, aqui no estado principalmente, dos clubes não conseguirem manter a categoria de base, seja ela por falta de recurso financeiro, seja ela por falta de recurso material humano. Está difícil, não está fácil de encontrar pessoas também que trabalham na área do futebol, na categoria de base, que tenham o entendimento que esse grupo de trabalho que a gente tem, né, que é trabalhar o atleta sempre preparando para a categoria acima. Formando jogadores. Isso, a falta ainda do clube ter uma identidade, e não é só isso, esse problema não é só do esportivo, os clubes do interior sofrem com isso, de não ter uma identidade no futebol profissional. E eu quero outra relação, Cristiano, não é só sub-13, sub-15, mas chega no sub-17, como, vou dar um exemplo aqui do Pedrado, do Renan, que qualidade, né? Todo mundo sabe que ele tem. Só que esse ano, vamos dizer assim, o que os treinadores, tanto o Emerson como o Flávio Campo diziam, é que ele chegava no sub-17 e foi direto pro profissional, não tendo o júnior, que é o sub-20, né? Que seria importante para o esportivo sub-17, sub-20 e depois sim profissional. Uma lacuna também que fica acima da nossa categoria, né? Então, a gente vê que o nosso sub-17, a nossa categoria, ela está ilhada dentro das categorias menores e abaixo do profissional. Um atleta, a não ser um atleta... Uma exceção. Um espetacular, tipo os que a gente vê vencendo no futebol mundial, eles estão sempre à frente da categoria deles, porém nunca falta a categoria deles, né? A gente pode usar 2 exemplos que são os mais... que a gente tem
teve maior vivência, que é o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, quando estava nas categorias de base, e do Neymar. Para eles nunca faltou uma categoria, eles estavam sempre uma categoria acima. Com idade juvenil já estavam no júnior e com idade de júnior no profissional. Porém, não faltou. E falta para um atleta de 16, 17 anos, como já não teve as categorias menores, precisa ter a categoria júnior, precisa ter esse entendimento do futebol profissional. Cristiano, outra relação, né? Agora sim, sobre o Sub-17, partido de hoje à tarde em Ernestina, contra a equipe do Passo Fundo, lembrando que o calendário juvenil é o mesmo do profissional, então, né, quem quiser acompanhar é o mesmo que o profissional jogou. Partida dificílima lá contra o Passo Fundo. Hoje à tarde a gente vai então a Ernestina, no CT do Ernestina, é o jogo contra o Passo Fundo. Precisamos buscar um resultado que seja positivo lá, e o resultado positivo para nós, já que perdemos em casa, ele é de vitória. Sabe que a gente vai encontrar lá, que é um adversário que vem de um empate, e a avaliação que a gente ouviu deles é que foi alguns pontos perdidos, eles poderiam ganhar, então certamente eles devem vir buscando o resultado que é a vitória contra nós. Mas, a partir do que aconteceu sábado, a gente corrigiu durante a semana, tivemos algumas trocas, algumas inscrições de jogadores novos, e hoje à tarde a gente pretende ter uma atitude diferente do que a gente teve no sábado. Cristiano, aqui, né, quero parabenizar também, né, não só assim, porque tu ter assumido a categoria Sub-17, junto com o Tuchê, com o Victor, né, que é uma pessoa que está chegando, né, o preparador do goleiro, Eduardo Esquil, Laerte, né, essa comissão técnica toda de vocês, já sorte hoje à tarde lá e consiga aí fazer uma bela campanha, e que o clube esportivo consiga aí retomar, né, essa estrutura de categoria de base, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Júnior, e aí sim, para chegar no profissional com qualidade, e ter uma base aqui do Bento Gonçalves, né, Cristiano, para não precisar todo ano fazer um time com contratações de fora. Obrigado pelas palavras, né? A gente sabe do apoio que vocês dão ao clube e espera que nos deem também enquanto categorias de base, né? E a gente vai fazendo o nosso trabalho, procurando sempre o melhor para o atleta e o melhor para o clube, que é em primeiro lugar, né? E o nosso trabalho, ele segue, né? Os profissionais que tu citaste aí estão do nosso lado, são profissionais de gabarito, e graças a eles e ao trabalho que a gente vem fazendo, a gente já vem formando alguns atletas para o profissional. Dá sequência nesse ano, né, a partir do início da competição, até o final do ano já apresentar mais alguns atletas ao grupo profissional. E quem sabe, né, o ano que vem, já nessa copinha que o esportivo provavelmente dispute, já posso usar, né, atletas do Sub-17 para essa competição. Alguns atletas a gente já alerta a direção sobre a possível o possível aproveitamento deles do profissional, respeitando tudo isso que a gente já citou sobre o que falta para um atleta, porém uma competição com outro objetivo, né? E acreditamos que sim seja o caminho para um atleta do juvenil, sem o júnior, passar o profissional, sem passar por uma competição que nem a Copinha. Cristiano, boa sorte à tarde. E quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse nosso site que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira e quero relembrar, né? Amanhã à noite, aqui em Bento Gonçalves, BGF Teotônia, todo mundo convidado para incentivar a equipe do BGF. Então, um bom final de semana a todos e até segunda.